Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos só aguardar a doutora Roberta entrar para começar a live de hoje. Oi, Ana. Hoje vai ser o primeiro tema da maratona de nutrição, vai ser nutrição clínica e neurologia, com Roberta Baroni. Aí lembrando que vai ser toda a semana toda, né, de segunda até sexta, vão ser 5 temas. Aí enquanto a doutora não chega, eu vou relembrar vocês. Amanhã, né, na terça-feira, vamos ter vegetarianismo na prática clínica e atletas vegetarianos, com Camila Almeida. Na quarta-feira, Nutrigenômica e Exames Genéticos com Isabela Ferraz. Na quinta, teremos o tema Modulação Intestinal, né, que é um tema bem atual, com Lídia Loyola. E na sexta-feira, Suplementação Esportiva com João Paulo Mendes, que é o fera desse tema aí na Bahia, né? E hoje com a doutora Roberta Baroni, Nutrição Clínica e Neurologia. Aí podem ficar à vontade para tirar dúvidas, né, enquanto no decorrer da live. Aguardar só a doutora entrar para a gente começar. Fiquem ligados nesse Instagram, viu, da Clínica Atlas, vai ter muita novidade em breve. Certo, fixar o tema. Olá! Oi, oi, Roberta. Que coisa boa estar aqui falando com você. Queria agradecer. O áudio tá bom? Queria agradecer o convite e fico muito feliz de estar dividindo com você esse tema, que eu sei que é um tema, né, que permeia muito a nossa prática clínica. Com certeza. E que é totalmente ligado na área que a gente mais atua, que é nutrição com autismo, né? Isso. Então, eu trabalho, não sei se as pessoas. Você chegou a me apresentar, Lucas. Queria agradecer de novo o convite de estar participando dessa live. Para Queria esse tema não teria alguém melhor do que Roberta. Eu falei aqui um pouco no começo, né? Que para esse tema de nutrição clínica e neurologia, eu chamar a Roberta Baroni, que é coordenadora da FAM, que é a faculdade que eu me formei no passado, de nutrição aqui em Feira de Santana, e é especialista em autismo. Foi uma das pioneiras, né, nesse estudo de autismo aqui na Bahia, em Salvador, e agora está aqui em Feira de Santana com a gente, hoje falar um pouquinho sobre esse tema. Eu fico ainda me dividindo entre Salvador e Feira de Santana, mas feira, assim, eu digo que feira é minha casa, Salvador é meu lar e vice-versa, né? Tô lá e cá o tempo todo, muito feliz também de estar aqui. E para falar um pouco desse tema, assim, eu comecei a me aproximar mais desse tema, de neurologia, na verdade, estudando no mestrado genética médica. Então, eu comecei a ver as repercussões neurológicas que acometiam crianças que tinham erros inatos no metabolismo. Então, eu comecei a estudar e me aproximar muito dessa área. E coincidiu também das alterações e do transtorno do espectro autista, que eu também trabalho, já tem mais ou menos, tem mais de 10 anos, na verdade, né? Uhum. Eu lembro dos meus primeiros pacientes de autismo, eu ainda era preceptora da residência. Então, eu comecei a observar que existiam algumas alterações. Na época, tinham pouquíssimos estudos relacionados diretamente à alimentação. Sim. Mas
a gente já começou a encontrar algumas pesquisas muito experimentais naquela época e a gente fazia as modificações de acordo com o que a criança apresentava, né? De necessidades nutricionais específicas. Então, a criança que tinha uma diarreia, uma constipação importante, alterações do trato gastrointestinal, era o que motivava a gente a fazer as mudanças na alimentação. E assim a gente foi seguindo, e graças a Deus, muitas pesquisas nos últimos 10 anos, eu acho que as pesquisas avançaram bastante. E outro momento muito importante para mim, que me aproximou bastante dos aspectos voltados ao cérebro e essa relação com a nutrição, foi eu me formei na UFBA e assim, fiz minha trajetória acadêmica por lá, e eu ainda estava concluindo a residência, e tem uma pesquisa que era da professora Tereza Deiró, lá da faculdade, uma pessoa muito querida, gosto muito dela. E Tereza Deiró, o doutorado dela e as pesquisas do doutorado dela eram voltadas para estudos experimentais com triptofano. E quando eu fiz a residência, que eu passei pela unidade de psiquiatria lá da UFBA, a gente se aproximou muito desse contexto de discutir a respeito do triptofano e a importância disso, e também alguns efeitos da microbiota intestinal, mas assim, sem aprofundar ainda naquela época, mas aquilo já trazia uma inquietação de que era possível. E o meu rodízio na saúde mental foi assim transformador para a minha vida. Geralmente nas minhas aulas eu gosto de contar algumas histórias que eu passei, assim, que foram assim marcantes. E a equipe multidisciplinar no cuidado de depressão, no cuidado de transtorno bipolar, no cuidado, enfim, de uma série de esquizofrenia. Então, eu pude atender e acompanhar esses pacientes internados. Depois, eu pude acompanhar um pouco no CAPS. E, assim, a realidade, nossa, então, assim, é encantador. Então, a gente vai abrindo, apesar de hoje me dedicar mais especificamente no autismo, eu não tenho como não lembrar dessa minha trajetória na saúde mental e nessa unidade de psiquiatria lá do Hospital das Clínicas, que foi assim, um divisor de águas para mim, como também no CAPS, todas as atuações que eu passei pelo CAPS. O CRETEA, que é o Centro de Referência Estadual de Autismo, a gente tinha, então eu pude trabalhar com muitos psiquiatras, psicólogos, e a gente ia discutindo a respeito dessas alterações da nutrição e como isso estava impactando e como poderiam melhorar, né, em relação à saúde neurológica, que é o nosso tema de hoje. Então, assim, é com muito carinho que eu lembro disso. Todas as minhas passagens pelo CAPS e todas as minhas passagens nessa... Acho que tudo na caminhada da gente profissional vem a somar. Quando eu rodei no rodízio da residência na psiquiatria, e eu participei do ambulatório de psiquiatria infantil, então, assim, eu tive a oportunidade também na unidade de pediatria de trabalhar com o ambulatório de psiquiatria infantil. Eu vi como é importante a gente estar alinhado, né, quanto à equipe multidisciplinar e estar vendo as possibilidades e como a nutrição impacta a nível sistêmico, global, né? Então, a gente tem, assim, os órgãos muito interligados e as funções precisam estar plenas, porque realmente tem um impacto importante. E naquela época a gente não tinha noção, depois vai ampliando o conhecimento e a gente vai vendo como é um mar de possibilidades. E como o cérebro é fantástico, né? Então, assim, é muito interessante. Eu acho muito interessante mesmo o tema. Eu acho que naquela época eles não tinham a dimensão, né, de como a nutrição, e aí entra a parte da modulação intestinal, né, do intestino, que é a porta principal do nutriente. Eles não tinham noção de como isso modificava toda a parte neurológica. Acho que isso Essa, era muito essa ainda. Isso. Essa questão do intestino é tão importante porque eu lembro de muitos casos de pacientes que tinham constipação, diarreia e até várias alterações do trato gastrointestinal, e a gente fazia um cuidado do trato gastrointestinal, mas não voltado à saúde intestino-cérebro. Entende? Uhum. A gente fazia pensando na nutrição de maneira muito fechada, pensando em melhorar sintomas e comorbidades, mas Sim. não pensando em tratamento mesmo, como parte do tratamento. Então, eu acho que isso é fantástico. Então, eu lembro de pacientes que por conta do uso de medicamentos, que acabavam causando, por exemplo, constipação, e a gente trabalhar de uma maneira muito arcaica, quando a gente tinha um quadro de desbiose importante,
e entender como isso tem um impacto, o metabolismo microbiano tem um impacto muito importante na saúde cerebral. Então, assim, acaba que a gente vai aprofundando, graças a Deus, o nosso olhar. Eu acho que nos últimos 10 anos foi um olhar muito importante para o intestino. Eu fico feliz e tive a oportunidade de participar de cursos importantes, o Murilo, por exemplo, que é uma grande referência nessa área. Mas todos os congressos que eu pude participar, que sempre valorizou o intestino, foi ampliando aquele olhar. Olha, não é só isso, a gente está olhando de maneira muito superficial, tem outras relações. A gente precisa entender que o intestino, ele tem uma função endoendócrina, né? Então, ele tem uma função endoendócrina que está relacionada com alguns hormônios e alguns neurotransmissores importantes. A gente tem aquela via do nervo vago que vai estar ali fazendo essa comunicação. Então, a gente tem, por exemplo, a liberação desse... Deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Cheguei agora, viu? Cheguei correndo e sentei aqui na frente. Mas eu estava já organizando o próximo semestre. A gente está com o pé aqui, já pensando no de lá, né? Mas a gente tem que pensar com precursores e também a questão de neurotransmissores. E a gente tem dopamina, serotonina, a própria síntese de GABA nesse intestino. Então, isso é importante, porque a gente vai ter aí, provavelmente, quando a gente encontra um quadro de desbiose intestinal, a gente vai ter um impacto também nessa questão neuroendócrina que está associada, né? Na verdade, Além aumento de de evitar, neurotoxinas nesse intestino. além de evitar a absorção, né, dos nutrientes importantes para a saúde neurológica, ainda não consegue produzir as substâncias também que são benéficas para o organismo. Então, acaba de duas formas prejudicando essa parte neurológica. Isso. Olha, um ponto importante que eu acho assim, hoje quando eu penso em todo o acompanhamento que eu faço a nível nutricional, eu começo pelo intestino. Então, eu acho que eu não tenho como nem pensar em suplementação, nem nada parecido, se eu não pensar nesse órgão mesmo, nas suas possibilidades. Então, por exemplo, eu acho que é importante, na nossa anamnese, quando a gente vai ver, primeiro por esse inquérito alimentar, entender que tem alguns alimentos que vão ter um impacto muito negativo na saúde intestinal. E a relação intestino-cérebro não é uma relação nova, não é algo assim, surgiu agora. Não, isso faz parte da nossa fisiologia humana. Isso Sim. faz parte da nossa fisiologia humana. Então, aquelas disciplinas mais básicas da nutrição, fisiologia humana, você vai lembrar que está lá descrito, muito bem descrito essas relações. Eu acho Mas importante. o nosso olhar não é tão focado naquilo que interessa em relação a isso. Então, quando a gente pensa nessa saúde de intestino, e eu vou fazer meu inquérito alimentar, muitas vezes eu nem preciso de exames específicos para saber que alimentos ultraprocessados, o consumo excessivo de carne vermelha, né? Aí eu chamo a atenção, por exemplo, de documentos tão importantes e que trazem essa linguagem já da importância da alimentação saudável como guia alimentar da população brasileira. Um próprio documento que eu acho fantástico, que é do The Lancet, ele publicou em 2019, que ele fala sobre a sindemia, do sobrepeso e da obesidade e sobre mudanças climáticas. É exatamente o que a gente está vivendo hoje, é um chamado, acho que é um chamado importante da qualidade da alimentação que a gente tem. Mas nesse documento ele traz que a alimentação plant-based, né, que é uma alimentação mais baseada em vegetais, e sua relação a nível global de saúde. E aí eu não falo só a nível cerebral, mas a gente já tem evidências da relação do intestino com doenças cardiovasculares, aterosclerose, né? E tudo mais. Então aí eu vou fazer essa investigação a nível de anamnese. Eu já vejo que é uma alimentação que tem excesso de alimentos industrializados, ultraprocessados. E aí, por que isso é importante para mim? Porque isso vai, de fato, vai estar relacionado a não só desbiose intestinal, como também SIBO, que é o supercrescimento bacteriano. Então, a gente tem duas relações que vale a pena investigar, se tem supercrescimento bacteriano. Se existe um quadro de hipocloridria a nível gástrico, porque os alimentos que não são bem, né, digeridos, não passam por todas as etapas da maneira correta, eles vão chegar diferentes no nível de intestino. Então, provavelmente, pode aumentar o nível de fermentação a nível intestinal. Então, investigar a hipocloridria é importante. Um exame físico que chama a nossa atenção é se tem presença de biofilme língua.
biofilme e língua, então aquela língua esbranquiçada. Lógico que a gente não vai destacar a questão da limpeza e da higiene oral, mas é uma língua esbranquiçada. E quando tem aquela capa da língua taborrosa, que é o que a gente chama, né? Aquela língua esbranquiçada, aquela como se fosse uma película mesmo, biofilme, quando é amarrado já deve ser investigado, inclusive, saúde hepática. Isso está relacionado diretamente com esse trato gastrointestinal e sim, está relacionado também a SIBO. Oscilação de diarreia, constipação. Então, olha quantos fatores são importantes para a gente avaliar isso. E outro fator, que não necessariamente está associado ao supercrescimento bacteriano, mas também é muito comum, é a desbiose com a presença de um ajuste, né, no equilíbrio dessa microbiota. E aí, quando a gente tem um aumento de bactérias gram-negativas, a gente aumenta, por exemplo, o LPS, que é um lipopolissacarídeo, que compõe a membrana dessas bactérias. E o que é que ele faz que é ruim? É que esse LPS, que é esse lipopolissacarídeo, ele justamente está relacionado com o aumento do leaky gut, que é aumento da permeabilidade intestinal, que é aquele intestino gotejante. Ele provoca as rupturas da Tec Johnson's, então é isso que é o grande problema. E quando a gente tem essa permeabilidade intestinal alterada, a gente também vai ter um aumento do metabolismo microbiano alterado, vai ter repercussões a níveis de toxinas, né? Uma toxemia, na verdade. Então, você tem esse quadro de toxicidades, que é muito comum. E aí, isso tem repercussões neurológicas, sim, principalmente associadas a comportamento. Olha, recentemente estudando, eu já citei isso até em uma outra live, mas eu acho que isso chama a atenção de todos os nutricionistas, é o metabolismo microbiano alterado do triptofano. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente tem um paciente com desbiose intestinal e, de repente, está fazendo uma suplementação do triptofano, por exemplo. O triptofano ele tem uma função extremamente importante, ele é precursor, por exemplo, da serotonina, mas em presença de desbiose intestinal, as bactérias elas são precursoras, por exemplo, de uma enzima chamada IDO. Eu gosto até de anotar o nome, porque é coisa na nossa cabeça, né? Mas a IDO, por exemplo, é a idoleanina 2,3 dioxigenase. Olha que nome maravilhoso. Eu chamo de IDO, você já sabe, que é essa idoleanina. Simplesmente essa idoleanina que é, né, na verdade, expressa por essas bactérias, o que ela vai provocar? Ela vai quebrar o triptofano, originando uma substância chamada quinurenina. E essa quinurenina, ela tem potencial de alteração de comportamento, de toxicidade, e ela vai também estar associada a questões de saúde neurológica. Então, olha como o triptofano ele tem uma função importante, mas na presença de desbiose, com o aumento de bactérias, com o aumento dessa síntese de IDO, essa enzima vai, então esse é um metabolismo microbiano alterado, vai estar simplesmente quebrando e alterando o metabolismo do triptofano para essa quinurenina. E essa quinurenina tem uma função de alteração cerebral. Então, isso é fantástico. Posso depois disponibilizar os artigos sobre o metabolismo microbiano do triptofano. Estou falando de uma relação direta de triptofano, metabolismo microbiano alterado, alterando o triptofano, que tem uma função importante no nosso organismo, mas vai estar gerando substâncias que vão trazer alterações comportamentais. E nesse artigo, até, ele fala sobre uma possível relação com o autismo. Olha como desbiose intestinal, saúde e metabolismo associadas ao metabolismo de aminoácidos alterado, com funções importantes em relação a isso. Então, a gente não tem como não ter um olhar, eu digo sempre que começa pelo intestino. Eu vou investigar um quadro de desbiose intestinal, um outro quadro de supercrescimento bacteriano, são coisas diferentes, mas eu tenho que avaliar as duas coisas e reequilibrar esse sistema. Reequilibrar com probiótico, e aí aquele todo o processo de reinoculação, mas também de reajuste dessa área, isso é importante. E a gente tem várias possibilidades de melhorar isso. Primeiro caminho, eu acho que é melhorar a alimentação.
Então, eu sei que nesse período de quarentena tem muita gente que está aí botando, se aproveitando, mas a gente tem que lembrar disso. E essas alterações de comportamento estão associadas a alterações de depressão, como também de ansiedade. Então, Uhum. isso são fatos que a gente pode melhorar a partir desse controle. Então, você começa a melhorar essa questão dos precursores, né, de neurotransmissores. Então, dopamina, serotonina, GABA, melhora a questão, inclusive, do sono. E quando você regulariza isso, você também regulariza a questão de constipação e diarreia, que vão trazer outras repercussões também. Né? Então, a gente já consegue trazer um equilíbrio melhor. Então, eu acho que tem que começar pelo intestino quando a gente pensa em saúde neurológica. Né? A gente Sim. não pode descartar essa relação. Essa relação existe a nível de fisiologia humana. Então, quando a gente vai nos livros mais básicos da fisiologia humana, a gente vai encontrar essa relação via nervo vago e a importância da saúde intestinal relacionada à saúde neurológica também. Eu acho que assim, é importante deixar. Eu sempre deixo claro, né, para o paciente que tratar o intestino não é só tomar fórmulas, tomar medicamentos. Se ele retirar aqueles alimentos que prejudicam, alimentos cheios de conservantes, cheios de açúcares, gordura, aqueles alimentos bombas, né, como a gente chama, e trocar simplesmente por alimentos naturais, já vai estar tratando o intestino. Já é um primeiro passo, né, para esse tratamento. Não precisa, inicialmente, já começar com medicamentos ou com suplementação. Acho que só nesse passo de mudar a alimentação já há uma grande melhora. Sim, Ainda e mais a gente nesse momento. também tem outra relação de comportamento e de ansiedade, alterações associadas a um consumo excessivo também de metais pesados. Então, tem muitas pesquisas relacionadas ao metal pesado, por exemplo. Então, excesso de alumínio trazendo essas alterações. Sabe que eu estava no curso de exames bioquímicos e tive o prazer de estar também com algumas pediatras que participaram, né, do curso. E depois que terminou o curso, a gente ainda fica discutindo, acho que fica no calor da emoção do curso de exames. É um curso que eu faço sobre exames bioquímicos específico para pessoas com autismo. E a gente foi muito legal. A gente ficou discutindo. Prometo que depois eu anuncio aqui a segunda turma. Mas foi bem bacana esse curso. Travou um Tá pouquinho. travando? Tá me ouvindo? Mas agora Acho que travou um pouquinho. melhorou já. Sim. Travou um pouquinho. Voltou, né? Bem interessante, porque depois a gente ficou discutindo a respeito de exames e tudo mais, e a gente falou justamente da importância de que o aumento importante de metais pesados, de fato, traz uma toxicidade real no organismo, né? E a gente tá... Uhum. Então, eu acho importante, a gente vive um momento muito difícil no Brasil, independente, assim, de questões políticas específicas, mas, de fato, todos os últimos documentos mostram um aumento de agrotóxicos. Então, é um momento crítico que a gente vive hoje. Então, assim, a gente não está... Viu que aumentou o número do mais de 66 tipos a mais. A gente já era campeão do uso de agrotóxico aí junto com outros países. E aí a gente pensa para onde isso tudo vai. De fato, vai para o organismo e vai trazer complicações também a nível neurológico. Então, é importante ter esse cuidado também com o aumento de metais pesados. E eu falo não só disso, mas também uso de outras substâncias, com sulfatos, com parabenos, que trazem um prejuízo importante. Está travando um pouco, né? Pô, a senhora ficou com a imagem é travada, mas o áudio está saindo normal. Travou. Aí voltou. Voltou, voltou. Descarregar o celular, que ele apareceu aqui, carregando aqui pelo computador, mas eu fiquei com medo. Se de repente eu cair, eu entro com outro aparelho. Certo. Enfim, E então outra acho coisa, que é Pro, importante a gente ter. Oi? eu acho que é importante também, né, a gente perceber que quanto mais agrotóxicos estão sendo liberados, mais substância nós estamos utilizando, também o reflexo na população, que cada vez está mais doente nessa parte neurológica, né? Cada vez mais aparecem sintomas de Alzheimer, sintomas, mais crianças nascendo com autismo, né? O próprio autismo. Eu acabo puxando a sardinha para o meu lado do autismo,
Mas você sabe que você falou um ponto importante, é que no último curso funcional que eu pude participar do pessoal da EVP, que eu, assim, eu acho que eu tenho uma admiração grande também com o trabalho que eles fazem. Eles ficaram, eles focaram no último tema foi sobre longevidade. E eles focaram muito nessa questão pela lição, pela questão das mudanças climáticas, pela diminuição do consumo de carne de animais como um todo, tá? Falo de carne, mas assim, de animais como um todo, e a importância da alimentação mais voltada a vegetais. E eles trouxeram um ponto importante sobre os metais pesados, essa relação com Alzheimer. Então, a gente pensa por um lado e esquece também de olhar um outro lado, né? Como é importante a gente falar sobre isso. Eu sempre quando falo de metais pesados, eu lembro da importância da gente ter esse cuidado. E tem eu falei até isso no curso, mas assim, sabe um clipe que me impactou bastante? É aquele clipe do Alok, que eu não vou cantar aqui a música, mas ele tem aquela relação com o pai com Alzheimer, né? No vídeo. Uhum. E a gente parece que é tão distante da gente, mas não é. Então, assim, importante a gente cuidar hoje da saúde neurológica, de amanhã. E tem realmente uma relação importante desses métodos. Travou aqui de novo? Travou a imagem e o áudio continua. Aí voltou. Eu acho que quando a gente... Aí tá assim um pouquinho travando, volta, um pouco travando, volta, mas tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. A voz tá saindo normal. Tá saindo normal? Pronto. Que é isso mesmo, um pouco. Eu não sei se já tem pergunta de alguém a respeito do que a Tem gente uma está... pergunta da Ana Carla. Oi? Oi? Travou. Tem uma pergunta da Ana Carla. Algumas dicas, algum, não só Ana Carla, Isso. A pode falar. primeira é: qual o papel da nutrição na melhora do quadro clínico e neurológico do autismo? Nossa, eu acho que é tudo também. Eu gosto muito de falar quanto a equipe multidisciplinar, sabe? Porque não eu acho que a nutrição é também um pedaço da equipe importantíssimo. Eu acho que isso é uma das coisas. Obrigada pela pergunta, viu, Ana Carla? Eu acho que é assim, uma das questões assim, tão importantes quanto. Travou um pouco. Já sabe que tem uma função importante. Mas tá dando para me ouvir? Tá. Às vezes trava, às vezes volta. Tá nessa. Mas se tiver como tá me ouvindo, eu vou falando, e mesmo que a imagem fique travada. Certo? Agora voltou normal. Certo. Então, assim, eu acho que a saúde, a nível da criança com autismo, da pessoa com autismo, a nutrição tem um papel extremamente importante, porque a gente já viu essa relação de intestino e cérebro, isso já faz parte. Então, quando eu tenho a importância de orientar, fazer educação alimentar e nutricional, melhorar a questão da alimentação, da qualidade desse nutriente, automaticamente eu vou ter uma boa resposta. Lembrando que a criança ela está em fase de crescimento e desenvolvimento o tempo inteiro. Então, ela vai precisar de nutrientes importantes para isso. Então, a criança, quando ela nasce, os seus órgãos estão formados, mas eles não são maduros. Ele vai precisar de nutrientes o tempo inteiro para chegar à sua fase adulta pleno, né? E isso também está associado à saúde neurológica. Então, eu vou precisar de vitaminas, minerais, eu vou precisar de energia, eu vou precisar de todo esse contexto para ter um bom desenvolvimento do organismo como um todo. Então, eu acho que o caminho que a gente faz pensando no intestino está muito associado a isso. E quando a gente vai para pesquisas que mostram que um grande número de crianças com autismo apresentam hipersensibilidades alimentares, apresentam alergias alimentares, a gente vê que a nutrição tem um papel extremamente importante também em relação dessa substituição e reorganização de alimentos. Porque, gente, quando a gente tem uma criança que tem
uma permeabilidade intestinal alterada, como é o leaky gut, quando a gente tem uma pessoa que tem uma limitação, que não tem todos os nutrientes que ela precisa para o seu desenvolvimento, quando a gente faz a investigação e vê que realmente tem intolerâncias alimentares, alergias alimentares, ela não tem como se desenvolver 100% bem. Então, ela não vai estar 100% se dando as terapias. Então, a gente precisa somar essa equipe multidisciplinar e a nutrição tem um papel muito importante em relação a isso. Então, como eu falei, se a gente tiver um aumento de permeabilidade intestinal, isso vai ter impactos, inclusive, na imunidade inata do indivíduo, que está associada a esse intestino. A gente vai ter alteração voltada para fatores neuroendócrinos, né? Na verdade, endoendócrinos, desculpa. Então, a gente vai estar tudo atrapalhado, e isso vai ter uma repercussão importante. E eu não posso deixar de lembrar que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, já envolve o sistema neurológico, o autismo. Então, tudo que eu puder para melhorar essas funções, eu vou ter boa resposta. Porque, geralmente, quando você melhora de intestino, de desinflamação, melhora toxicidades relacionadas a alimentos, melhora toxicidades relacionadas a metais, você automaticamente já está cuidando desse sistema e você já está preparando um ambiente mais saudável para desenvolvimento. Então, você já consegue ter uma melhor resposta. E aí se somam as terapias de cada profissional. E, geralmente, a criança ela vai melhorando também aspectos sensoriais, porque ela vai se autorregulando nesse sentido. Então, quando você tem, por exemplo, você vai ter alterações do paladar. Isso vai impactar a informação da aceitação de alimentos. Quando você tem, por exemplo, a anemia altera em paladar. Então, você já vai ter repercussões relacionadas a isso. E aí, eu sempre falo, eu estava falando no curso de exames, a importância da gente avaliar uma ferritina, porque ela é o primeiro indicador, por exemplo, de anemia. Quando a gente vai ver hemoglobina hematócrita, ele já é um indicador tardio desse grupo hemo. Então, muitas vezes você já está com uma criança com uma repercussão muito negativa. E outra, a ferritina abaixo de 50 já é um quadro inflamatório importante, que a gente não pode deixar. Então, como uma criança inflamada, ela vai ter um bom desenvolvimento, né? Então, isso é para todas, mas a gente não pode deixar de falar que, além de ser como qualquer outra criança com repercussões, eu vou ter ali um transtorno do espectro autista que vai estar potencializando possivelmente essas questões. Eu vi que escreveu depois, Roberta, a criança, ela já nasceu autista ou ela vai ficando com antibióticos? Estou fazendo essa pergunta porque eu vi um homeopata falando em adquirir o autismo. Olha só, essa pergunta eu acabei te atropelando, viu, Lucas? Olha só, quando a gente tem um documento do Jornal de Pediatria, foi publicado em 2016, que foi uma revisão, Jornal de Pediatria vinculado à Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele faz uma revisão sobre o autismo. É muito interessante esse documento, eu posso também depois disponibilizar para vocês. Mas se vocês colocarem Jornal de Pediatria e Autismo, com certeza vai aparecer essa revisão. O Jornal de Pediatria tem um fator de impacto muito bacana. E nesse documento, eles trazem justamente os fatores de risco para o autismo. Tem fatores de riscos associados a questões genéticas. Então, existem uma série, inclusive, de genes e polimorfismos que já foram investigados, relacionados a questões genéticas, e também relacionados a fatores ambientais. E nesses fatores ambientais entram a perspectiva da microbiota intestinal, entram fatores inflamatórios e tóxicos relacionados ao período da gestação. Então, já tem muitas pesquisas que mostram, por exemplo, que uma suplementação inadequada da gestante pode impactar nessa questão do autismo. Então, já tem algumas suposições relacionadas a isso, algumas pesquisas. Eu fiquei muito feliz que em 2018 o manual de nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria mudou a suplementação da gestante e não é só voltado somente ao ácido fólico ou ao ferro. Claro que eu sei que alguns profissionais já faziam essa suplementação, mas meio que quando ele publicou, ele determinou que além do ácido fólico e ferro, na gestação, a gente considera o DHA.
Então, 500 miligramas de DHA, então, na Sociedade Brasileira de Pediatria, ele coloca de 400 a 600 miligramas de suplementação de DHA na gestação. Isso é maravilhoso para a gente, porque a gente, quando vai estudar bem sobre DHA, sobre a questão do ômega 3, a relação de EPA, de DHA, a gente já vê que o DHA tem uma função importante a nível de sistema cognitivo e também desenvolvimento neurológico, como a vitamina B12 é extremamente importante para o funcionamento do sistema cognitivo, a biotina também. Então, ele traz esses outros nutrientes e a vitamina D. A vitamina D, a gente sempre focou muito na nutrição, somente a vitamina D voltada para a homeostase do cálcio. E a vitamina D, ela é extremamente importante como fator neurotrófico. Então, olha como é importante a gente manter a vitamina D. E, então, a gente pensa, poxa, nesse período, por exemplo, já puxando o gancho do Covid, mas como é importante botar a cara no sol mesmo, para todo mundo, porque a gente já vive um momento de deficiência de vitamina D importante, está todo mundo dentro de casa. Mas a vitamina D, ela é importante como fio. Aí eu já falei da B12 da vitamina D. E aí, o que acontece? Como é multifatorial a relação do autismo, existem algumas vertentes que mostram que a criança, sim, ela apresenta já o autismo. A gente fecha o diagnóstico do autismo em torno dos 3 anos de idade. Mas, à medida que a criança vai apresentando alterações, ela deve entrar na intervenção precoce. É muito importante falar da intervenção precoce e da janela de neuroplasticidade, porque, de fato, eu não preciso esperar um diagnóstico para comorbidades. Então, de fato, à medida que você vai apresentando alterações, é importante já se fazer intervenções a nível multidisciplinar. E, muitas vezes, depois, já nesse contexto, às vezes crianças até menores, eu já tenho alguns pacientes que já chegam para mim antes dos 3 anos e já foram diagnosticados com autismo. Então, é complicado entender essa questão, porque realmente o fator é algo multifatorial. E dentro dessa discussão, tem alguns profissionais que falam do espectro autista e de você adquirir isso ou não. Como eu falei, é possível estar relacionado, sim, porque a gente tem fatores ambientais, e isso já está bem discutido nesse jornal de pediatria. Quando a gente controla fatores ambientais, talvez você consiga controlar a questão da incidência do autismo. E existem fatores genéticos. Agora, esses dois eles vão ter que ser investigados. Não tem para onde correr. É difícil a gente dizer foi por conta disso ou daquilo. É multifatorial. Mas quando a gente já consegue controlar fatores ambientais, de fato, melhora uma possibilidade de vida como um todo, né? Então, se eu tiver menos exposições a poluentes, menos exposições a agrotóxicos, menos exposições diversas, né? Problemas durante a gestação, tudo isso pode ser não só um fator protetor para tantas outras patologias. Tanto que a gente tem aí um cuidado com a gestante tão grande, né? Então, assim, de fato é multifatorial, por isso pode ter essa relação também de ser adquirido. Existem estudos que porque acontece em casos gemelar, ser um portador de autismo e outro não. Eu acho que cabe muito, olha, geralmente, eu já atendi no centro de referência estadual muitos casos de gêmeos. Eu nunca atendi casos de gêmeo que um autismo e outro não. Essa experiência. Espero que tenha te respondido, viu, Viviane? De fato. Eu nunca tive. Geralmente, todos os casos de gêmeos que eu atendi, os dois eles estavam dentro do espectro. Talvez por uma questão de, como eu falei, multifatorial, talvez por uma questão genética, ou talvez por uma questão associada a fatores ambientais, mas eu sempre atendi os dois. Eu não sei se existe por que pode acontecer? Talvez por uma questão de exposição ou de predisposição, não sei. Todas as vezes de gêmeos os pacientes que eu tenho, no universo aí de mais de 80 pacientes hoje com atendimento específico particular, mas de todos os 3.000 pacientes que já passaram por mim, porque desde o centro de referência estadual, toda a triagem que a gente fazia a nível de nutrição, né? Eu sempre atendi os dois.
Tem um caso aqui em Itabuna, olha que interessante. Talvez esse caso de Itabuna não chame atenção. Eu nunca atendi, talvez é por isso que eu não tenho como nem A gente está falando de saúde neurológica, mas acabou caindo no autismo, porque o pessoal já sabe. É, Já sabe. é porque eu tardinha já. Ó, Roberto, a próxima pergunta de Ana Carla, né? Como modificar a alimentação de uma criança autista com seletividade? Então, né, existem diversas estratégias, né? Não, existem muitas estratégias. Eu acho que dá para começar a falar assim, de saúde neurológica, como a gente começou a falar de intestino. Eu digo para você assim, Roberta, por onde você começa? Eu começo sempre pelo intestino. Sempre. Eu sempre começo pelo intestino. Então, se eu vejo que é um quadro que eu preciso fazer um ajuste nesse meio de campo, o trato gastrointestinal e todas as repercussões de sintomatologia que a criança apresenta me mostra que eu preciso fazer uma limpeza, existem riscos de ter, inclusive, a presença de fungos nesse intestino, eu posso usar algumas estratégias, como, por exemplo, tem uma função importante em relação a isso. A gente pode trabalhar com os probióticos, né? É importante ter cepas diferentes, porque cada pedacinho do intestino, do odeno, jejum, eles vão ter, na verdade, vão ser colonizados por micro-organismos diferentes. Um conjunto de cepas diferente. Pré-biótico, bem interessante, a inulina, por exemplo, em torno de 500 miligramas, eu acho que ela tem síntese de mucina, que traz uma camada protetora a nível intestinal. Mas tem outras coisas que a gente pode usar que ajudam nesse controle e desintoxicação. Resveratrol, glutamina nos casos de leaky gut, com aumento de permeabilidade intestinal. Então, a gente dá para lançar a mão de uma série de nutrientes, enfim, de estratégias como espirulina. Tratei, tá? Então, eu fiz recolonização, coloquei ali um probiótico, biomamps, por exemplo, que são os paraprobióticos, que é bem interessante porque são frações dessas bactérias, enfim, e que eles vão essa microbiota inata no intestino, né? Então, os biomamps, eu também acho que são bem bacanas. São situações que a gente vai cuidar. Quando a gente pensa em seletividade alimentar, a gente pensa sempre três momentos diferentes. Lógico que a criança ela pode apresentar uma seletividade alimentar, porque ela é desorganizada organicamente, com o intestino muito doente, muito inflamado e com desbiose intestinal, com leaky gut, que é esse aumento de permeabilidade intestinal. Então, provavelmente, você vai ter aí um gasto intestinal, diarreia, constipação, refluxo, enfim. Distensão abdominal importante, flatulência, isso aí já pode também estar associado ao SIBO, são coisas diferentes. Então, você vai ter aí esse quadro, que uma pessoa que apresenta um quadro desse vai impactar na rejeição do alimento. Quando metabolizar aquele alimento, isso pode trazer e automaticamente a criança, ela quando não se sente bem com aquele alimento, ela pode simplesmente ir recusando aquele alimento. Um outro fator está associado, aí a gente vai ter que regular por dentro, ajustar isso. E isso vai impactar, como eu já comecei a falar nessa live, na saúde neurológica, quando a gente pensa, né, de endotoxinas, e quando a gente lembra do metabolismo alterado do triptofano. Mas a gente vai pensar também, não só de forma orgânica e funcional, porque se tiver hipocloridria também vai alterar e vai favorecer a SIBO, enfim. Eu vou pensar também questões voltadas à função. Será que essa criança sabe mastigar bem, deglutir bem? Olha como é importante também a avaliação do afono. Mastigar bem, deglutir bem. Será que ele tem essa competência e essa habilidade para isso? Então, novamente, a equipe multidisciplinar. Então, eu vou casar o meu fono. Porque tem crianças que não conseguem mastigar adequadamente, só chupam o alimento. E isso pode levar a um quadro de. Travou um pouco. Deu para ouvir, Lucas? Falando da Não, fono. a última parte não. Então, eu falei da questão Após a senhora orgânica, falar deu para falar? Sim, sim.
parte orgânica? Deu sim. Travou só o Da parte... finalzinho. Pronto. Então, a gente tem essa parte Sim. orgânica. Eu vou tirar, porque eu tô com medo de descarregar. Vou botar aqui, carregando aqui do lado. Ele só tá me avisando aqui, assim, bateria baixa, bateria baixa. Não sei, não. Fiquei desconfiada dele, vou só. Então, eu falei dessa questão orgânica, deu para ouvir bem, né? Tudo que eu falei? E também tem a Deu sim. questão, e aí eu falei da importância da fono, porque além de que a questão orgânica, a dificuldade de metabolizar, desbiose, o leaky gut, intolerâncias, alergias, tudo isso vai fazer com que a criança vá deixando de se alimentar. Eu vou ter hipocloridria, por exemplo, tudo isso, e aí é importante a gente avaliar bem esse trato gastrointestinal. Eu vou ter um outro impacto. Será que ele sabe mastigar bem, deglutir bem? Será que ele tem essa competência e habilidade em se alimentar? Porque a alimentação é um ato de constante de aprendizado. A criança vai aprender a comer, ela vai passar por várias etapas. E aí já é outro impacto que é sensorial. Porque justamente crianças que têm um transtorno do espectro autista, elas também podem apresentar mais de 60%, de acordo com o Ministério da Saúde, naquela diretriz sobre a sociedade, sobre a diretriz de atendimento à pessoa com autismo, publicada em 2014, um quadrinho que ele mostra que mais de 60% de crianças podem apresentar alterações, como eu falei, e agora nacional. Porque por dentro vai estar sendo potencializado isso, se ele não desse trato gastrointestinal. E por fora, ele vai ter muitas vezes o tato, dor. Então, ele precisa passar por etapas para comer. Ele precisa tolerar a presença do alimento, ele precisa interagir com aquele alimento, ele precisa tolerar texturas diferentes. A última etapa é por ele mesmo, comer. Então, se ele tiver alterações nesse processo, isso vai também impactar em seletividade alimentar. E ainda, para finalizar, comportamento. Então, tem crianças que apresentam hiperfoco, tem crianças que apresentam um padrão de rigidez, tem crianças que precisam ser investigadas, então, muitas vezes, outros diagnósticos pediátricos também. Então, não só tem relatos na literatura sobre quadros de esquizofrenia, mas também com transtorno obsessivo compulsivo. E aí, se ele também já tem padrões associados a isso, precisam ser investigados também. E aí já entra um outro contexto, e aí eu chamo a atenção da psicologia no comportamento alimentar, que tem um fator muito, muito importante. Então, olha como a gente trabalha a seletividade disciplinar. Organicamente, a função, mastigação, deglutição, integração sensorial, comportamento, e aí a gente vai permear para outros profissionais e outras terapias que podem ser coadjuvantes no processo, aromaterapia, musicoterapia, e aí a gente vai também envolver outros profissionais. Não é que a criança, no primeiro momento, vai precisar de todo mundo. Isso é importante, porque às vezes a gente vê crianças que não têm tempo para nada, só fazem terapias, né? Mas eu acho que a gente precisa entender o contexto de que seletividade alimentar não é só aquela recusa precisa ser investigada. E muitas vezes vai demorar um tempinho, que é a triagem metabólica. Preciso ver todo esse caminho para entender por que, que ela não está comendo. E aí eu acho que um ponto importante, já que a gente falou de seletividade, é que a nutrição ela tem que garantir logo os nutrientes que a criança precisa. Se eu tenho seletividade alimentar, eu não posso, porque o ganho na terapia muitas vezes demanda um tempo, uma investigação de vários profissionais e precisam estar todos alinhados. Eu acho que um ponto importante é que exista um alinhamento de profissionais, ninguém trabalha sozinho, precisa estar todo mundo caminhando, seletividade alimentar tem que ser dessa forma. E um outro ponto importante é a gente, além de alinhar com todos os profissionais, é entender esse caminho que a criança está fazendo para fazer os pontos de intervenção importantes. Aí a nutrição garante os nutrientes, eu acho que isso traz até uma calma para a família, porque uma criança que não come nada, ou que não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, a família sabe que está faltando ali uma nutrição, ela fica preocupada porque está faltando vitaminas e minerais, isso
traz ansiedade para o tratamento, até uma ansiedade na resposta com as terapias para seletividade. E a gente precisa ter um tempo para essas crianças também, para a gente ir trabalhando suas competências e habilidades de forma progressiva. Não é que a gente vai passar 1000 anos. Lógico que todo profissional precisa ter um plano terapêutico, mas a gente precisa ter um cuidado em avaliar todos esses critérios que vão impactar em seletividade. Mas eu trago uma resposta positiva, eu acho que em relação a isso. Primeiro, que muitas pesquisas mostram que quando a gente reorganiza nutricionalmente uma criança, a gente melhora o padrão de seletividade. Então, por exemplo, quanto mais a criança vai deixando de comer, mais deficiências de micronutrientes, vitaminas, minerais, pioram a seletividade. Então, já tem pesquisas, a Nature, inclusive, já publicou sobre isso. Então, quando a gente regulariza internamente, a gente pelo menos deixa um campo, assim, o organismo respira. A gente já consegue trazer um campo mais promissor para que as outras terapias, pelo menos aquela criança, esteja mais disposta, porque, acredite, com disbiose, com diarreia, com constipação, com refluxo, ninguém fica bem para estar em terapia. Então, é um contexto junto. Eu dou aula na pós-graduação e eu falo, inclusive, para as psicopedagogas, grandes parceiras, Fono, mas porque Fono e TO a gente já trabalha muito junto. Mas o pessoal da pedagogia e da psicologia, elas todas incluíram na anamnese delas a avaliação do trato gastrointestinal. A gente aprendeu juntos, eu fui ensinando junto e mostrando como é importante a gente avaliar de maneira integrativa o indivíduo. Ela falou, Roberta, toda vez que eu lembro, eu só fico pensando, eu tô achando que ele tá com desbiose. Porque não é, para se falar de educação, você tem que pensar nisso. E poucos profissionais, eles acabam incluindo na sua anamnese, né? Por não ser da área de saúde, por exemplo. E a gente tem que avaliar o indivíduo como um todo. Eu acho importante. Roberta, entrando nessa parte, né, de garantir a absorção de todos os nutrientes, todas as vitaminas, Lu, minerais. e o Agora, horário da live não vai cair, não? eu acho que faltam 5 minutos ainda. Dá para responder essa última pergunta, né? Olha, deixa eu só trazer aqui outros padrões importantes. Eu queria deixar como dica que todo mundo assim que gosta e tem interesse nessa área, a gente falou de probiótico, prebiótico, a gente falou sobre alguns nutrientes como a B12, vitamina D. E aí eu acabei falando do óleo de orégano e espirulina, falei de cúrcuma, gengibre, desculpe, resveratrol também importante. Mas assim, eu tenho estudado a Bacoba munieri, que tem uma função importante para melhorar a atenção. Então, vale a pena pesquisar mais sobre a Bacoba, que é um fitoterápico, e tem trazido boas respostas a nível de melhora de atenção, de aprendizado e de concentração. Chama a atenção da taurina e também da L-teanina, que, né, como aminoácidos, tem uma função importante também nesse sistema neurológico e melhora do aprendizado. E coenzima Q10. Eu acho que esses são talvez os nutrientes que eu tenho hoje me dedicado bastante em estudar, junto com o cuidado do intestino, que talvez... Tem um outro fitoterápico, deixa eu ver se eu até anotei aqui, porque eu não me esqueci. A Paulínia cupana. Paulínia cupana, que parece que melhora a relação a nível do sistema nervoso central com o intestino. Repete fitoterápico, é a Bacopa munieri e a Paulínia cupana. Dá uma olhada na Bacopa, principalmente eu uso a Bacopa. E eu tenho visto uma melhora, e assim, os artigos mostram realmente uma relação interessante com melhora de atenção, de aprendizado. Então, concentração, as crianças melhoram sua concentração. Então, são aí algumas dicas. Coenzima Q10 para melhora do funcionamento mitocondrial, desculpe. E aí você vai ter uma função melhor em relação a isso. E taurina como precursora de GABA e L-teanina com melhora também do aprendizado escolar. Então, são 2 aminoácidos mais interessantes. Antes, por exemplo, quando eu comecei a falar do triptofano, eu chamei a atenção que o triptofano a gente tem que ter cuidado porque existe um metabolismo microbiano alterado do triptofano com desbiose. Mas a L-teanina e a taurina, uma taurina, por exemplo,
tem tido funções interessantes. É verdade que devido às restrições, os autistas não conseguem consumir todas as vitaminas necessárias. Se tiver com seletividade alimentar, dificuldade alimentar, sim, ele pode apresentar uma dificuldade de consumir todas as vitaminas. A gente vai precisar, na dificuldade alimentar, ver o inquérito alimentar e pensar na suplementação. Não tem que ter medo da suplementação. Se está faltando, se ele ainda não consegue se alimentar plenamente pela via oral, isso já é claro na nutrição. Se eu não garanto 100% das necessidades nutricionais pela via oral, a suplementação, mas a suplementação, ela precisa ter de hora. A gente precisa trazer um plano terapêutico. E para traçar um plano terapêutico em relação à alimentação, eu tenho que pensar quanto equipe multidisciplinar. Como é que a FUNA está trabalhando, o TO está trabalhando, a psicologia chegou junto comigo, o que é que a gente pode fazer? Como é que ele está reagindo? Como é que está esse contexto? Eu estava conversando com a Juliana Rocha outro dia, muitas crianças com muito tempo de terapia, mas assim, os profissionais muitas vezes desajustados. Então, isso é importante todo mundo trabalhar junto. Você recomenda ômega 3? Com certeza. Sabe por quê? Porque quando eu vejo que na alimentação a gente não vai ter esses recursos, eu recomendo. O ômega 3 tem uma função importante a nível neurológico, que já está muito bem descrita em relação ao DHA, principalmente, com fatores associados ao sistema cognitivo. Era para a gente ter o ômega 3 tranquilamente na nossa alimentação, mas com os alimentos fontes, a gente tem uma dificuldade de garantir essa qualidade. Ainda tem isso, a qualidade do ômega, cuidado com suplementação, tem que ver essa qualidade do ômega 3. Mas é difícil a gente garantir via alimentação. Hoje está difícil, com peixes de cativeiro, enfim. Então, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de suplementação, sim. Ele é muito importante. E a gente não, se não for pela alimentação, é difícil a gente ter. Excelente seu posicionamento sobre a suplementação. Ah, obrigada, Jaque. Eu não vejo problema. Nutrição, lembrem disso. Se eu não garanto 100% das necessidades nutricionais, eu preciso pensar em suplementação, mas com dia e hora. Eu preciso ter um plano terapêutico. Eu não posso também viver sem suplementação sem chegar a um objetivo. Eu tenho que falar com a família, explicar o que está acontecendo, por que eu preciso, qual é a função daquele nutriente. Às vezes eu vejo, inclusive, muitas dificuldades de absorção. Não adianta eu suplementar sem cuidar de intestino. Tá indo embora. Se eu não tiver um cuidado de intestino, se eu tiver leaky gut, se eu tiver aí um super crescimento bacteriano, eu estou jogando dinheiro fora. Eu preciso cuidar de intestino para depois pensar. Ah, eu preciso, uma coisa depende da outra? Eu acho que sim. Se eu não tiver um intestino saudável, o que adianta? Encher de suplementação e não ter esse cuidado perfeito. Com certeza. Queria agradecer muito, viu, Roberto? Tá chegando o fim da live já vai completar uma hora, já vai desligar. Mas eu queria agradecer muito a participação, né? Esse tema, neurologia, que eu acho que é mestre. Aqui na Bahia não tem outro para falar igual. E muito obrigado mesmo, né, pela participação. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz. O Lucas não é um egresso da FAM, foi meu aluno. Eu fico tão feliz e hoje supervisor de estágio e também está aí com a clínica, né? A clínica Atrios, né? E está fazendo esse trabalho diferente com o curso. Eu só desejo para você toda a felicidade. Eu fico muito feliz de ver hoje como colega nutricionista todo o seu empenho, todo o seu ganho, não só. E eu fico mais feliz ainda de ter esse bate-papo com você e estou aqui sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Um beijo grande, sucesso na sua caminhada. Eu estou vendo que Lúcia está aqui. Lúcia, todo mundo aqui. Lúcia é nutricionista, outra querida, profissional também excelente aí, que trabalha na área de alimentos, na área da nutrição. A Betânia. Betânia está aqui também, ah, que legal. Clariana, que tem a Maria Tereza, que é lá do Ambulatório de Autismo Maria Tereza. Clariana, que também vai ser outra nutricionista que vai trabalhar muito sobre autismo. Guarda esse nome aí na área do nutrição e autismo, aqui em Feira de Santana. Ah, Lúcia, saudade, viu? Fico muito feliz de você estar aqui. Tem uma galera aqui que foi da turma de Lucas. Os colegas hoje nutricionistas. Parabéns pelo seu trabalho. E trabalha nessa área também, Lucas, na área de autismo. Fica aí o contato dele para quem tiver interesse nessa área aqui em Feira de Santana. Pronto. E assim, faltam 30 segundos para terminar a live, né? Eu queria convidar vocês para curtir, né? Quem não conhecia o perfil da Clínica Atrios, que já vem muita novidade por aí nos próximos dias, né? Vamos lançar várias novidades em relação à nutrição,
Ah, várias coisas vão chegar aí. Não posso falar agora, mas vai chegar muita novidade. Então, curtam, fiquem ligados, viu? Que com o tempo vocês vão ver. Ah, obrigada pelas perguntas, eu amei. Salve!